Oi pessoal do canal, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem? Todos os dias um vídeo novo aqui no canal, meu nome é Davis e se não é inscrito ainda, aproveita, clica aqui no botão inscreva-se, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo e dá uma olhada no seguinte, você já é inscrito? Vê se seu sininho tá ativado, sabe aquele sininho? Se tem dois risquinhos ali, tá? Se tem dois risquinhos. Se não tem dois risquinhos, clica nele e dá a receber todos os vídeos, tá? Que amanhã vai ter um vídeo novo, assim você recebe. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, o pessoal pede muito e atendendo a pedidos, tá? Outra coisa, calma. Do que a gente vai falar hoje? O que será que a gente vai falar hoje? É um assunto sério, hein? Muito sério, um assunto que merece toda a nossa atenção. É um assunto muito sério, é um assunto bem legal, tá? E quanto mais a gente conhece esse assunto, mais a gente vê que tem mais informações. Então, a gente vai falar sobre... essa mensagem aqui vai pro Mutran, tá? Que ele sempre deixa aí mensagem nos vídeos, tá? Que ele gosta bastante dessa frase. Sabe do que a gente vai falar hoje? Terra plana! Então a gente vai falar hoje sobre terra plana. Terra plana é um assunto bastante interessante, por quê? Porque hoje, nesse atual momento, tem muita gente se perguntando, fazendo perguntas, né? Por que será que isso dizem que é dessa forma, se eu não consigo ter essa ideia real que é dessa forma, né? Porque eu tô vendo alguns fenômenos acontecendo, isso pra mim não tá batendo com o que me ensinaram na escola, né? Então, a internet está crescendo e as redes sociais estão trazendo aí um conhecimento grande desse assunto da Terra plana e não é à toa, não é um assunto simplesmente vago, né? É um assunto que tem muita base e base teórica por trás, né? Tem muita discussão sobre modelos por trás, inclusive os modelos aceitos e as organizações que controlam hoje alguns dos modelos, tá? Então a gente vai falar nesse assunto Terra plana sobre uma coisa, esse assunto é polêmico, sabia? Sabe por quê? Porque ele é tão polêmico que já foi falado esse assunto em relação até a alienígenas, pra você ter uma ideia, tá? Vamos falar sobre o quê? O mapa de Piri-Reis. O mapa de Piri-Reis, você sabe o que é? Mapa de Piri-Reis? Então vou começar o seguinte, eu vou procurar aqui na internet sobre esse mapa. Esse mapa eu vi uma primeira vez em um documentário, num canal de documentários mesmo, falando nisso, ó. Vamos lá, o mapa de Piri-Reis, tá? O mapa de Piri-Reis é um fragmento de um mapa elaborado pelo almirante, geógrafo, cartógrafo otomano Piri-Reis, em Constantinopla, em 1513. Tá? O primeiro mapa conhecido no mundo real e mostra a costa ocidental da Europa e o norte da África com razoável precisão. Tá? O que chama atenção tanto nesse mapa? Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Wikipedia para pegar mais informações pra gente, tá? Quem não conhece o assunto ainda e quem já conhece vai se atualizar também. Qual é o principal ponto desse mapa que chama muita atenção? Quando que ele foi feito? Ele foi feito em 1513. Bom, daí eu vou pegar algumas datas pra gente, tá? Quando foi descoberto a América? Vamos ver se vocês são bons em casa. Ninguém lembra essas datas, né? Mas quando foi descoberto a América? Lembra? Descobrimento da América. 1492. Então, a 12 de outubro de 1492. Legal? América descoberta. Daí toda a história dos Estados Unidos, os Estados Unidos da América, tudo aquilo lá que aconteceu. A colonização, tudo isso, tá? Daí, 8 anos depois, o que foi descoberto? Essas épocas eram as épocas das grandes navegações. Você tinha Portugal de um lado, Espanha do outro, né? Inglaterra de outro. Então você tinha os países da Europa saindo para o mundo, né? Até essa época eles acreditavam que o mundo se chegava num lugar e caía, né? Que é mais ou menos, não é a Terra plana, mas eles tinham uma crença realmente que você chegava num ponto da Terra e você caía, os barcos sumiam. Daí eles se aventuraram, tinham mais informações e foram, né? Lugares mais longe, chegaram na América, tá? Outros dizem que já conheciam a América, isso é tudo política, tá? Eles já tinham conhecimento prévio das Américas e a missão não foi nenhum desvio, simplesmente foi algo mais planejado para realmente conquistar as Américas, tá? Tem várias vertentes sobre isso, os historiadores aí têm algumas vertentes sobre isso, mas não é o assunto do vídeo. Então, 1500 foi descoberto o Brasil, hein? Lembra? Dia do descobrimento do Brasil, quem sabe aí? Vai lá, eu faço um desafio para você. Se você souber a data de descobrimento do Brasil, você é muito inteligente, porque a maioria erra.
Não é? Se eu vou fazer um dia, eu vou pra rua e vou perguntar que dia foi descoberto o Brasil pra 20 pessoas pra gente ver. Você vai ver que a maioria vai errar, ninguém sabe direito. Por quê? Porque o Brasil, a gente não valoriza a nossa história. A gente deveria valorizar mais a história do Brasil, né? Sabe? Você vê assim, por bandeiras do Brasil, coisas assim. E a gente realmente não valoriza tanto a história quanto deveria. 22 de abril de 1500. Então, 8 anos depois da descoberta da América, foi descoberto o Brasil. E o mapa, vamos voltar agora ao assunto, né? O mapa de Piri Reis. Piri Reis, lembra que eu falei naquela vez? Quem é Piri Reis? Vou voltar aqui para falar certinho. Ele era um almirante. Almirante assim, não sei. Um almirante, um geógrafo e um cartógrafo. Então, assim, ele realmente tinha uma formação legal, né? Ele era um geógrafo e um cartógrafo. Então, ele estudava, ele tinha opções de montar um mapa cartográfico, né? Na época, tá? Então, vamos lá. Piri Reis. Então, Piri Reis, o mapa dele foi feito em 1513. Então, olha só a época que a gente tá falando. A gente tá falando 13 anos após a descoberta do Brasil, hein? Ok? Então, ele já conheceu a América? Sim. Já conheceu a África? Sim. Mas o que tem de tão especial nesse mapa de Piri Reis? Você já conheceu a América e já conheceu a África, né? Vamos ler então um pouquinho sobre o mapa e já vou falar o que tem de especial, que é aí que pega a coisa. Aí começa a confusão desse mapa. Vamos lá, o mapa de Piri Reis, aqui vamos ver esse artigo aqui, ó. O mapa de Piri Reis é um fragmento de um mapa elaborado pelo almirante geógrafo cartógrafo otomano Piri Reis em Constantinopla em 1513. É o primeiro mapa conhecido do mundo real que mostra a costa ocidental da Europa e o norte da África, com razoável precisão, hein? O mapa também mostra com detalhes a costa do Brasil, e a borda leste da América do Sul. O mapa mostra várias ilhas do Oceano Atlântico, incluindo Açores e Canárias, assim como a mítica Antilha. Muitos acreditam que o mapa contém elementos sobre o hemisfério sul, como a costa da Antártida, sob a calota polar, considerando como provas do conhecimento sobre cartografia que foram comprovadas recentemente. Olha onde... Agora começou a confusão, hein? Agora começou a confusão. Esse mapa já mostrava a Antártida, o continente da Antártida, em 1500. Agora, olha só outra informação legal. A Antártida, ela só foi descoberta quando? Em 1820. O primeiro barco que se desviou foi em 1819, mas uma data boa é 1820, quase 500 anos depois. Entendeu? Mais de 500, não, 1500, 1800, 300 anos depois. 300 anos depois. Então, Piri Reis, olha que interessante, no mapa dele já mostrava Antártida. Dizem que essa área ou é a Antártida mesmo, ou é o final, continua no Brasil, né, entrando na Argentina ali, aquela parte de baixo. Mas mostra uma área que está muito provável ser a Antártida. Então, e aí? Como é que ele sabia da Antártida antes? Em 1500 já sabiam da Antártida? Né, vamos lá. O mapa foi redescoberto em 1929, fala um pouquinho sobre o Brasil, né? Já mostrando as costas do Brasil, Antártida e Groenlândia, isso é importante, ó. Os estudiosos apontam que ainda algumas curiosidades e controvérsias sobre esse mapa. Por exemplo, a Antártida e a Groenlândia, que ainda não tinham sido descobertas. A riqueza de detalhes sugere a elaboração do documento que foi feito a partir de fotografias tiradas de uma altitude muito elevada, recurso inexistente no século XVI. E aí? Olha só que interessante. É um mapa que surgiu em 1513, tá? A gente estava nas navegações, a gente estava com Pedro Álvares Cabral ali, na época do Cabral, né? Como é que ele conseguiu detalhar tanto as costas, o desenho da costa é tão preciso que de barco não era possível fazer isso. Foi feito, aparentemente, de uma foto tirada de uma grande altitude. Mas espera aí, a aviação não foi, já não existia aviação nessa época, balões. Como é que Piri Reis conseguiu desenhar isso? Tá? Dizem que ele se baseou em vários mapas da época anteriores a ele, de vários povos diferentes, reuniu tudo isso. Mas como é que ele conseguiu desenhar a costa com uma precisão tão alta? E muitos dizem que ainda que esse mapa só poderia ser criado se tivesse uma foto lá de cima. E aí? Além da Terra plana, o que a gente tem aqui? Será que a gente tem possibilidade de um anjo ou um alien, alguma coisa, ter levado ele para cima e ele ter visto alguma coisa?
como ele conseguiu precisar, inclusive, a Antártida, que não era conhecida. Nessa época não se sabia da existência de um continente ao sul. E nesse mapa tem um pedaço da Antártida desenhado. E aí, o que vocês me dizem sobre isso? Mapa de Piri Reis, realmente é um dos grandes mistérios aí que pouca gente conseguiu. Aí, na verdade, ninguém conseguiu resolver essas equações, né? Ó, algumas coisas, vou repetir para vocês, ó. Primeiro item, tá? Mapa de Piri Reis, ele é um documento autêntico da época, tá? Esse mapa, hoje, ele foi desenhado em Constantinopla em 1513, tá? Ele hoje está sem acesso ao público, ele está em um arquivo de museu, tá? Mas é autêntico, é validado, mapa da época, 1513, tá? 13 anos após o Brasil ser descoberto. Segundo, ele mostra a costa ocidental da África e a costa oriental da América do Sul e a costa norte da Antártida. Aqui, ó. Mas como ele desenhou a Antártida? Nessa época a Antártida não tinha sido descoberta. E olha que interessante, ele desenhou a Antártida sem gelo. Interessante, né, nessa época. Piri Reis, outro item, tá? Ele não poderia ter informações sobre a região Antártida porque só foi descoberta em 1818. Interessante. Terceiro, a precisão de detalhes no desenho da costa, os desenhos, né, só poderia ser feito se você tivesse acesso a uma fotografia aérea, coisa que não existia na época. A gente está falando 1500, eram barcos de madeira, não existia nada, basicamente tinha as grandes navegações, né, mas era só isso. E aí, é um mistério da humanidade isso aqui, ó. Outra coisa, a costa livre de gelo da terra da Mainha Moad, mostrada no mapa, constitui um quebra-cabeça colossal. Nesse caso, por quê? Porque ele está retratando a Antártida sem gelo. E é o mapa da Antártida, pelo desenho, pela costa, pela formação, é a Antártida assim, porém não tem gelo lá, nesse mapa de 1500, bem interessante. E outro item, também, fala isso, realmente isso, que está retratando uma época da Antártida que não existia ainda gelo, né? O que você me diz sobre isso, né? Será que a Antártida, primeiro item, a teoria da Terra plana diz que a Antártida é toda a borda da Terra, né? Ela é toda a borda da Terra. Ele está retratando uma parte da Antártida que não era conhecida e com uma visão de cima do globo, né? Do globo não, da Terra plana, né? Como é que você me explica isso? Como ele conseguiu isso? Na verdade, você me explica não, né? Até hoje ninguém conseguiu essa explicação para esse ponto do mapa de Piri Reis. Você conhece esse mapa? Já conhecia esse mapa de Piri Reis? Tá aqui, ó, vou deixar a imagem pra gente ver, tá? Realmente é um dos grandes mistérios até hoje. Se você sabe que esse mistério já foi resolvido, sua contribuição é muito importante. Deixe seu comentário aí, se tem alguma informação extra que complemente, alguma coisa adicional, tá? Que eu queria passar mais essa informação. Ela não é terra plana direto, mas também porque é um mapa cartográfico, tá, da Terra dessa época. Não se existia latitude e longitude nessa época, não, esse sistema que a gente usa não era tão utilizado, tá, nessa época. Então é uma representação cartográfica, mas com um nível de detalhe que surpreende pela época, que você não tinha uma imagem de satélite, né, balões, né? As imagens de satélite não existiam nessa época e já tinha um desenho com essa precisão, tá? Então, o que você me diz aí? Mapa de Piri Reis, tá? É realmente um assunto bastante que gera bastante polêmica até hoje, porque ninguém sabe resolver. Será que foram aliens? Será que foram deuses? Será que foi que desenhou a Terra com uma precisão dessa? Inclusive mostrando um continente que só foi conhecido, pelo menos o que nos contam, em 1818. Né? Realmente interessante, até interessante para complementar. Vai ter um vídeo sobre o Tratado da Antártida aqui, também para complementar, tá? Mas a Antártida é um continente relativamente novo, 1918, 2018, ó, tá vendo? A gente tem 200 e poucos anos da Antártida só, então realmente é um continente super novo. Vai ter um vídeo que eu vou mostrar as terras após a Antártida, tá? Pra gente ver, que é outro assunto. Depois a gente vai ver no próximo vídeo aí, quero a sua opinião. Mapa de Piri Reis, o que você acha, como você acha que foi feito ele, desenhado ele, sendo que
todos os fatores ali não existiam na época para ter sido desenhado, tá? Espero ter gostado do vídeo. Todos os dias tem um vídeo novo no canal. Meu nome é Davis. Continua aí no canal. Passa esse vídeo no Face também, no WhatsApp, para os seus amigos aí. Se você gosta aí, passa para ajudar a crescer o canal também. Você é sempre bem-vindo. Um ótimo dia a todos. Amanhã é um vídeo novo, tá? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, vê seu sininho, que amanhã tem um vídeo muito louco novo. Tchau.